Será que as ações do Nubank conseguem oferecer para você um bom potencial de crescimento? Ou será que você estará entrando simplesmente numa cilada? Hoje eu vou apresentar para você os principais números e indicadores da empresa e também os principais riscos para que assim você consiga verificar se vale ou não a pena ser sócio da empresa. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só você ficar comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e para dar início a esse vídeo é importante primeiramente a gente conhecer um pouco mais a respeito do Nubank e entender melhor, mais profundamente, como funciona o seu modelo de negócios. O Nubank hoje, sem dúvidas alguma, é a maior instituição financeira digitalizada do nosso país, que conseguiu apresentar um altíssimo crescimento, principalmente pós 2020. E as suas operações funcionam exatamente da mesma forma como um banco físico tradicional, prestando serviços que você provavelmente já deve conhecer e já deve utilizar na prática, como por exemplo, empréstimos pessoais, empréstimos consignados, crédito para pequenas e médias empresas, cartões de crédito, depósitos de varejo, investimentos, pagamentos, seguros, taxas de serviço e também marketplace, que são as principais fontes de receita da companhia hoje. Um ponto de destaque do Nubank, que consegue ter uma grande vantagem competitiva em relação principalmente à sua concorrência, é o fato de que ela não opera hoje apenas no Brasil. Ela tem operações tanto no México, que tem um mercado consumidor tão grande quanto o brasileiro, e também dentro da Colômbia, que é um outro país aqui da América do Sul. Então o Nubank efetivamente está buscando novas avenidas de crescimento, não só no Brasil, mas também em outras localidades que têm um certo padrão social um tanto quanto parecido com o nosso. E na prática hoje você possui duas formas de se tornar sócio da empresa. A primeira delas é através da sua BDR de código roxo 34, onde você consegue investir através de qualquer corretora brasileira, XP, BTG Pactual, Clear, Rico, qualquer corretora aqui do nosso país. Mas a segunda possibilidade, que é a melhor forma de você se tornar sócio do Nubank, é através da sua ação listada de fato na Bolsa de Valores dos Estados Unidos de código NU, porque assim você de fato estará se tornando sócio da empresa e além disso vai ter muito mais liquidez para comprar e vender as ações da empresa de uma forma muito mais rápida. Olhando agora para alguns números da empresa, primeiramente a gente consegue perceber o alto crescimento na quantidade de clientes que a empresa conseguiu ter ao longo dos últimos anos. Para você ter ideia, em 2020 a empresa abriu o ano com 24, 26 milhões de clientes e hoje, em 2025, a empresa conta com 118,6 milhões de clientes, sendo que 98,7 milhões são de fato os seus clientes ativos, considerando tanto a operação brasileira quanto a operação mexicana e colombiana. O próximo indicador que iremos avaliar em relação ao modelo de negócios do Nubank é o custo para servir o seu cliente. Principalmente empresas dentro desse mundo digital, dentro da nova economia, na prática gastam dinheiro para conseguir captar os seus clientes e ainda gastam mais dinheiro para manter o seu cliente dentro da sua própria plataforma, pensando no médio e longo prazo, pensando que aquele cliente no médio e longo prazo vai colocar dinheiro, vai gerar lucro para aquela instituição que compense esse custo para servir. E quanto que é hoje esse dado no caso do Nubank? A gente pode estar observando que historicamente o custo para servir o cliente ativo da empresa só vem diminuindo. Então, enquanto em 2018 o custo para servir o cliente em dólares era de 3,8 dólares, hoje em 2025 é de apenas 0,7 dólares. Então é um indicador que vem melhorando a cada trimestre. É uma empresa que vem conseguindo crescer também no seu ramo principal, afinal de contas, uma instituição financeira no geral acaba ganhando muito dinheiro através da sua carteira de crédito, emprestando dinheiro para outras pessoas, e o Nubank não é diferente disso. Então a gente percebe que a sua carteira de crédito no quarto trimestre de 2023 batia 18,2 bilhões de dólares, e hoje, no primeiro trimestre de 2025, bate 24,1 bilhões de dólares, um crescimento bastante significativo. E a gente percebe que de toda a sua carteira de crédito hoje, 68% vem de cartões de crédito, 24% de empréstimos sem garantia e 8% de empréstimos com garantia. E a gente consegue perceber a evolução trimestre a trimestre, ano após ano, da sua carteira de crédito atrelada a empréstimos, que vem aumentando, principalmente tendo uma participação muito maior em comparação a tempos atrás. Outro dado muito importante de ser avaliado, considerando o segmento que a empresa atua, é a quantidade de depósitos que a empresa tem hoje em bilhões de dólares. Olhando para o dado no quarto trimestre de 2023,
nós tínhamos um valor de 23,7 bilhões de dólares, somando as operações de todos os países, e hoje, no primeiro trimestre de 2025, dado mais recente, é uma quantidade total de 31,6 bilhões de dólares, sendo 24,4 bilhões no Brasil, 5,4 bilhões no México e 1,8 bilhões dentro da Colômbia. Você deve estar observando que é uma empresa que conseguiu ter um crescimento astronômico em um curto espaço de tempo. Afinal de contas, o Nubank é uma empresa que não tem nem 15 anos de existência. E a gente pode estar observando pelo dado de receita líquida o quanto que ela conseguiu crescer nesses últimos anos. Então, em 2019, a empresa tinha uma receita líquida de 612 milhões de dólares, e em 2024 ela fechou com uma receita de 11,5 bilhões de dólares, uma multiplicação da sua receita de 19 vezes em um curto espaço de tempo. E o mesmo acabou acontecendo, evidentemente, no seu dado de lucro líquido, onde a empresa saiu de um prejuízo líquido em 2022 de 364 milhões de dólares para um lucro em 2024 de quase 2 bilhões de dólares. Novamente, um crescimento muito relevante. E você deve se recordar que alguns anos atrás, quando o Nubank dava prejuízos multimilionários, multibilionários, inclusive em real, muitas pessoas falavam que a empresa não tinha a menor chance de conseguir competir com as grandes instituições financeiras tradicionais do nosso país. Mas quando a gente compara o resultado de 2024 de todas essas instituições, fica muito evidente que o Nubank está quase chegando lá. Então, novamente, o dado do lucro do Nubank em reais ficou por volta de 10,8 bilhões, do Santander 13,4 bilhões, Bradesco 17,5, Banco do Brasil 29 bilhões e o Itaú, que está em primeiríssimo lugar, com um lucro de 41 bilhões em 2024. Mas a gente percebe que, apesar do Nubank ainda estar atrás dessas instituições, ele está chegando muito próximo. Olhando agora para outros dois indicadores da empresa, para verificar se é uma empresa barata, primeiramente, temos o indicador PL, preço sobre lucro, e dividindo o valor de mercado da empresa, que hoje é de 59 bilhões de dólares, pelo seu lucro de 1,9 bilhões de dólares, nós temos que a relação PL é de 29 vezes, quase 30 vezes, um patamar de PL muito parecido com as Big Techs norte-americanas, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia e Meta. Então, na prática, não é um PL tão elevado assim, mas não dá para a gente considerar que é uma empresa barata. Por quê? Quando a gente compara com os grandes bancos brasileiros, como, por exemplo, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, essas empresas sempre são negociadas a um PL abaixo dos 15. Por outro lado, é de certa forma justificável, porque é uma empresa que consegue apresentar um crescimento muito maior. Então, de um lado, se você espera que a empresa vai continuar crescendo nesse patamar elevado pelos próximos anos, dá para definir que o Nubank não é uma ação tão cara assim. Por outro lado, se você acredita que o Nubank não vai conseguir apresentar mais crescimento nesse mesmo patamar, naturalmente dá para determinar que as ações estão um tanto quanto caras. Então, depende muito da interpretação individual do investidor para definir se é uma ação cara ou não. E o segundo indicador que eu trago é um indicador para avaliar a qualidade operacional do negócio através do indicador ROI, muito utilizado para analisar instituições financeiras, onde iremos pegar o quanto a empresa teve de lucro nos últimos 12 meses, pegando nesse caso o resultado de 2024, 1,9 bilhões de dólares, e dividindo pelo seu patrimônio, 4,7 bilhões de dólares. E chegamos num ROI incrível de 41,6%, que é um patamar muito elevado, principalmente porque o patrimônio da empresa ainda é muito pequeno, então a expectativa é que à medida que a empresa venha crescendo o seu patrimônio, venha crescendo as suas operações, que esse indicador chegue num patamar menor à medida que o tempo for passando. E até esse momento do vídeo, você deve estar pensando que o Nubank é uma empresa perfeita, é uma empresa que não tem falhas, mas isso não é verdade. Todas as empresas possuem riscos e desafios para continuar crescendo, para continuar apresentando um alto resultado. E o Nubank não é diferente disso. Então, o primeiro risco envolvendo a companhia está relacionado a justamente a sua concorrência, não só dos bancos tradicionais, como é o caso que eu já citei, Banco Itaú, Banco Santander, Banco Bradesco e Banco do Brasil, temos também a concorrência digital, C6 Bank, Banco Inter, Banco Pan e diversas outras instituições digitais menores. Até o momento, o Nubank vem conseguindo ganhar essa disputa com uma certa tranquilidade, com uma certa facilidade, mas se no futuro uma outra instituição digital surgir, e até mesmo se uma instituição digital que já existe venha a criar uma nova tecnologia, uma nova prestação de serviço
que o Nubank não consiga acompanhar, naturalmente ele vai acabar perdendo o mercado, até porque para você criar conta num outro banco digital é muito simples, você consegue fazer tudo exatamente no mesmo dia, sem ter que sair de casa. Então tenha em mente que por mais que o Nubank seja hoje uma instituição financeira muito grande, ainda assim existe o risco da concorrência tomar um pedaço do seu mercado. Segundo risco é o risco de inadimplência que está atrelado a justamente o controle de crédito. Como é uma instituição financeira mais recente, mais nova, ela não tem exatamente a mesma experiência que, por exemplo, os profissionais presentes no Banco Itaú, no Banco do Brasil, enfim, nos bancos mais tradicionais do nosso país. Então, com certeza, o Nubank vai acabar apresentando alguns tropeços no meio do caminho, emprestando para quem não deve, enfim, tomando decisões atreladas ao crédito que não são as melhores na prática, então esteja ciente desse risco. E o terceiro risco que acaba existindo sempre dentro do mercado brasileiro é o risco regulatório. Se de repente as regras para você operar um banco no Brasil mudarem de forma muito drástica, o Nubank pode acabar se saindo prejudicado. Se decidirem por algum motivo exigir que o banco tenha alguma instituição, alguma agência física, o Nubank vai acabar saindo perdendo. Dito isso, quais que são as oportunidades de investimento dentro da empresa, quais são os pontos fortes que podem fazer com que você queira se tornar sócio desse negócio? O primeiro ponto é a grande base de clientes, é uma base forte, é uma base principalmente jovem, fazendo com que a longo prazo o Nubank consiga ganhar muito dinheiro. E se você principalmente conversar com qualquer jovem que tenha menos de 25, 30 anos, com certeza ele deve ter uma conta no Nubank, com certeza ele deve utilizar a instituição para fazer qualquer tipo de serviço que ele necessite. Então, a longo prazo, considerando que essa pessoa continue tendo a conta pelos próximos 10, 20, 30 anos, algo que é muito padrão, muito cultural no nosso país, o Nubank vai conseguir se sair muito bem. Segundo ponto muito importante, que é o crescimento na América Latina. Então não é uma empresa que está querendo crescer só no Brasil, só no nosso país. É uma empresa que já está buscando avenidas de crescimento no México, na Colômbia e muito possivelmente no futuro a empresa consiga expandir as suas operações para outros países também. E uma outra oportunidade muito clara é que pelo fato do Nubank ser uma empresa não só bancária, mas uma empresa voltada à inovação, ela pode criar novos serviços, ela pode comprar outras empresas pequenas para incorporar esses novos negócios dentro das suas operações e, consequentemente, expandir ainda mais o seu ecossistema dentro do mercado financeiro e dentro do mercado bancário do nosso país. Contudo, tenha em mente que a empresa ainda precisa apresentar resultados ainda melhores para conseguir chegar efetivamente no patamar dos maiores bancos brasileiros, Banco do Brasil e Banco Itaú. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!